Vamos lá, hoje a gente vai falar a respeito de arcanos vítimas de abuso. Eu já fiz uma série aqui que tem 3 vídeos falando sobre arcanos que indicam relacionamento abusivo. São aqueles arcanos que abusam dos outros, né? Agora a gente vai falar sobre arcanos que foram vítimas de abuso, tá? Ou seja, quem é que está do outro lado da relação, do outro lado da situação, ok? Então vamos lá. Primeiro arcano, né? E esta aqui é a rainha dos abusos, é a rainha de tipo assim, de sofrer com o outro, de ficar engolindo sapo, né? Engolir sapo é uma expressão que tem muito a ver com este arcano que é a papisa, né? Por quê? A papisa é aquele arcano que tem como, vamos dizer assim, tema central, né? A questão de ser submissa aos outros, né? Isso é uma característica do arcano, tá? Então, assim, sabe aquela pessoa, né? Eu tô falando pessoa, mas entenda arcano, né? E aí, quando a pessoa está sendo representada por esse arcano, ela vai ter essas características, tá? Mas entenda aquela pessoa que está determinada a sempre baixar a cabeça, a sempre dizer sim senhor, a sempre ficar ali recebendo as pancadas da vida sem fazer nada, sem reagir, sentindo muita dor, sentindo muito desconforto e nunca lutando para que ela tenha um lugar melhor, nunca lutando para que ela esteja numa situação mais favorável, né? É claro que se você tem a papisa em algum lugar do jogo da sua personalidade, isso não quer dizer que você é uma samambaia, que você é uma planta que fica ali no canto e as pessoas fazem de você o que você quiser. Não é isso. Mas nessa área da sua vida tem um grande ressentimento, tem uma grande mágoa e tem uma sensação de que, eu não posso me expressar, eu não posso fazer as coisas da forma que eu realmente desejo. Por quê? Porque eu não consigo ter essa energia combativa, eu não consigo ter essa coisa de olhar para o problema e falar, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, percebe? A papisa é um arcano muito passivo, é um arcano que é muito parado, no sentido assim, de que ela tem muita introspecção, ela se volta muito para dentro de si e, é claro, ela conhece os próprios desejos, ela conhece os próprios direitos, mas ela não tem a capacidade de lutar por eles, ela não tem a capacidade de ir atrás, de fazer aquilo. Por quê? Porque ela foi sempre muito tolhida, ela foi sempre muito colocada numa posição de quase apatia, aquela coisa tipo assim, não, você não pode fazer isso, sabe? Aquela criança e os pais não deixam ela fazer nada, não, você não pode isso que você vai se machucar, você não pode aquilo, não sei o que, não vai sair com fulano, não vai fazer isso. É claro, eu não tô falando aqui de uma coisa num limite saudável, né, de educação, mas aquela criança que é super protegida e super tolhida desde o início e não pode fazer coisas que outras crianças normais fazem. E à medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo essa crença de que ela é incapaz, de que ela tem que sempre obedecer a alguém, que ela não pode se rebelar, que ela não pode dizer não, entendeu? A papisa é um arcano que não fala não. Você fala tipo assim, faz aqui, ela vai e faz. Agora, ela gosta disso? Não, mas ela faz com ressentimento. Ela faz com aquela cara, tipo assim, de quem comeu e não gostou, né? Faz com aquela cara de tipo assim, sabe? Você vê que a pessoa não tá gostando, ela tem aquele olhar, assim, que tem um peso, né? Que tem uma coisa que parece que a pessoa tá sofrendo, ela tá carregando uma cruz nas costas ali o tempo todo. Mas ela não faz nada para mudar essa situação, porque ela foi entendendo, ela entendeu desde sempre ou desde muito tempo, em que ela não tem força para reagir. E aí, como é que uma pessoa assim, né, como é que um arcano assim, consegue combater alguém que venha com intenções ruins, que venha com a ideia, tipo assim, não, eu vou fazer tal coisa aqui, né? Então, se você falar para ela, tipo assim, sabe, sei lá, fica em casa lavando a louça, ela vai ficar em casa lavando a louça, né? Obviamente eu tô dando exemplos mais suaves, né, aqui, mas você pode pensar em situações até mais graves, que inclusive levam violência física, né, e psicológica também, porque a papisa sofre violência psicológica muito facilmente. Se quem está do outro lado é um perfil mais dominador, né, é um desses perfis que a gente falou aqui nos vídeos sobre relacionamento abusivo, cara, já era, sabe? Tipo, ela não consegue se defender, ela não consegue ter estrutura para lidar. E aí quando você vê um cliente com papisa, dependendo da posição, você nem tem
como falar para ele, tipo assim, lute, sabe? Por quê? Porque essa pessoa ela não tem instrumentos para isso, sabe? É uma coisa que ela fica ali só remoendo, vive esse processo interno da dor, esse processo interno de, sabe, sofrer pela situação, mas não se levanta para fazer alguma coisa porque ela não acredita que ela é capaz. O segundo arcano que fala a respeito de sofrer abusos é o Três de Espadas. Esse arcano ele vai falar daquela situação em que você é apunhalada pelas costas. Aquele momento ali em que você tem fé em uma outra pessoa, você tem confiança, você acredita que essa pessoa é boa para você e em determinado momento essa pessoa trai a sua confiança. Ela faz alguma coisa que é como se você sentisse que espadas fossem cravadas no seu peito, no seu coração, né? Então a gente pode ver que aqui é uma situação muito agressiva, inclusive. A gente não está falando necessariamente de agressão física, apesar de que essa hipótese não é descartada, e aí a gente tem que olhar outros fatores no jogo também para observar, né, para saber do que se trata isso, mas a sensação do Três de Espadas é justamente essa, tipo assim, poxa, você puxou meu tapete, você fez uma coisa terrível contra mim, eu não esperava, e aí essa questão também é muito importante, o do esperar. Por quê? Porque o Três de Espadas, ele fica nessa situação, ele realmente é uma vítima, né? O outro passou a perna nele, o outro fez uma coisa de má fé, o outro fez uma coisa que não deveria fazer. Só que o Três de Espadas, ele não foi ali inocente no sentido de que, tipo assim, eu não tinha como perceber, eu não tinha como ver. Por quê? O Três de Espadas, ele vem da insistência em uma ideia de uma forma inflexível que tem o Dois de Espadas. Ou seja, você vê ali a situação que é perigosa e você não faz nada a respeito, você insiste naquela ideia errada, você fala tipo assim, não, comigo vai ser diferente, comigo não vai acontecer. Então, é aquele típico caso, vou deixar aqui só para exemplificar, né, da pessoa, vamos dizer, uma mulher que está ali, começa a se envolver, né, às vezes sem muitas intenções, com um cara que tem ali um histórico complicado. Você sabe que o cara, por exemplo, vive traindo as mulheres com quem ele se relaciona, nunca foi um cara fiel, nunca foi um cara que realmente tratava a parceira de forma digna. E aí ela, poxa, vai lá, começa, né? Tá lá no Dois de Espadas, vai aquela coisa ali, vamos. A gente vai interagir, a gente vai se relacionar, né? Não quero nada, não quero compromisso, aquela coisa toda. Só que aí começa a se apegar. Né? E aí quando ela começa a se apegar, ela vê tipo assim, caramba, né? E agora o que eu vou fazer? Em vez de sair fora, porque ela entende que está começando a navegar por águas turbulentas, ela faz o quê? Não, agora eu vou conquistar esse cara. Comigo vai ser diferente. Ele não vai fazer, sabe? Eu vou ser a mulher que vai mudar esse cara. Eu vou ser a mulher que vai fazer com que ele se converta em um bom homem. E todo mundo à sua volta percebe o erro que você está cometendo. Algumas pessoas, talvez, inclusive, te alertem. Falem, olha só, fulana, esse cara aqui não é um cara muito bom. Esse cara aqui vai te enganar. Esse cara aqui vai passar a perna em você. Se é que já não está passando, se é que outras pessoas já não percebam isso, já não saibam de situações que acontecem. E você é firme no seu propósito. Fala, não, você está maluco, ele não vai fazer isso comigo, mas ele não é doido. Não, agora ele mudou. Agora ele é um cara diferente. Ele se reformou. Ele fez ali um processo de transformação. Ou seja, o Três de Espadas ele não está afim de observar a realidade. Até o momento em que as espadas são cravadas nas costas dele. E aí, poxa, sabe? Vem aquele arrependimento, vem aquela coisa, tipo assim, poxa, eu sabia. No fundo eu sabia e eu não quis observar os sinais. Então o arcano do Três de Espadas é aquele que não observa os sinais. É aquele que não percebe a situação que está acontecendo ali à volta. Já tem cheiro, né, de problema. Como diria o Pedro, né? É cilada, Bino, sabe? Mas você insiste. E aí, quando leva a punhalada pelas costas, não pode reclamar. Mas é claro que o Três de Espadas vai chorar, é claro que vai ter toda aquela coisa, porque afinal de contas, é uma situação que é muito ruim, que é muito danosa, mas não foi falta de aviso. Então perceba, o Três de Espadas ele sofre isso, mesmo sabendo dessa possibilidade, né? E não querendo aceitar, mas ainda assim é uma vítima.
Próximo arcano que fala a respeito de abusos, ou seja, que está sofrendo abusos, é o 9 de espadas. E o 9 de espadas é um arcano que a gente poderia até dizer assim, é um 3 de espadas elevado ao quadrado, né? Não é à toa que 3 ao quadrado dá 9. Mas aqui a gente está falando de um sofrimento que vem de muito tempo, né? Então, enquanto o 3 de espadas é uma coisa recente, é uma coisa que foi vivida ali, no momento que, óbvio, não é legal, mas ainda é uma coisa que é tipo, você está sofrendo ali por um tempo, mas é uma coisa superável, né? Afinal de contas, depois do 3 de espadas vem o 4, você vai começar ali a tentar se recuperar, né? Não vai dar muito certo, mas enfim. Isso eu falo dentro da trajetória dos arcanos, tá? Não necessariamente a situação que você está vivendo na sua vida, porque a gente tem que analisar o jogo em específico. Mas o que eu quero dizer, quando a gente chega no 9 de espadas, a gente está falando de um sofrimento que vem durante muito tempo. É aquela coisa pela qual você chorou, pela qual você perdeu noites de sono, né? Você pode ver que o arcano de 9 de espadas tem uma pessoa que está sentada na cama e é uma coisa meio tipo assim, você acorda no meio da noite, você lembra daquela angústia, você lembra daquele sofrimento que você vem carregando aí durante décadas e aquele arrependimento por não ter agido diferente, aquela coisa de a vontade de você voltar lá atrás e fazer de outro modo, ou seja, é uma coisa que de fato te corrói, sabe? É uma coisa que você fica tipo assim, remoendo durante tanto tempo que aquilo se torna parte de você. Tem um tarô, e eu não vou saber dizer qual é, tá? Mas que ele é muito simbólico nesse sentido, porque quando você vê o 3 de espadas nesse tarô, você vê as espadas cravadas lá, mas elas são espadas que estão ali bem novinhas ainda, né? São espadas que estão em excelente estado. E quando você vê o 9 de espadas, você vê aquelas espadas empilhadas assim na parede e elas estão deterioradas, sabe? Já tem ferrugem, já estão corroídas, para mostrar o que? Olha só, quanto tempo que isso vem acontecendo, né? Então eu acho esse tarô especificamente, que eu não sei qual é, bem interessante nessa simbologia. E aí é aquela coisa do chorar pelo leite derramado, de você ter pesadelos à noite, aqueles sonhos, aqueles pensamentos que te acordam no meio da noite. E aí, obviamente, uma pessoa só chega a esse estado quando ela está muito magoada, quando ela está muito dolorida, quando tem coisas assim incomodando ela durante muito tempo, né? É aquela dor assim que parece que não sai de você e não vai sair nunca mais. E ela tem a ver, obviamente, com um apego que você tem a uma situação. Então, às vezes você está naquele relacionamento ali e você está sofrendo durante anos. A pessoa abusa de você, a pessoa te maltrata, a pessoa te desmerece, a pessoa faz você de gato e sapato. E aí você tem aquele sofrimento, você tem aquela coisa, é um desespero, sabe por quê? Você quer desesperadamente voltar lá atrás, quando o fulaninho era uma gracinha de pessoa, quando ele te tratava bem, porque uma coisa que é sempre importante lembrar, né? Nenhum relacionamento abusivo começa dessa forma abusiva. Ele vai escalando, né? A pessoa chega ali cheia de gracejos, cheia de bem me quer e aquela coisa toda, né? E com o passar do tempo ela vai ganhando confiança, ela vai ganhando espaço dentro da sua vida e ela vai começando a mostrar as garrinhas. Então, o 9 de espadas ele está tão apegado a um passado, tão apegado a uma ideia que ele construiu durante essa jornada dos arcanos de espada, que ele não consegue largar. E aí, esse apego, essa coisa do tipo, eu preciso resgatar isso que não existe mais, e isso é um aspecto muito importante do 9 de espadas, porque o que o 9 de espadas quer recuperar é impossível recuperar. É uma coisa que não existe mais, que já passou. Então, sabe aquele homem maravilhoso que você tinha no início da relação e que de repente se tornou um agressor? Ele não existe, sabe? Não existe esse homem maravilhoso. Era só uma fachada, era só uma coisa que você tinha, mas era uma ilusão. Era uma máscara que ele usava para poder te conquistar e a partir daí tornar a sua vida um inferno, né? Sabe aquela oportunidade de emprego que você queria e que estava ali na sua mão, né? Mas de repente você perdeu por um motivo ou por outro, e aí hoje você ainda se desespera porque eu queria tanto, ela não existe mais. Então,
perceba que o que o 9 de espadas quer é uma coisa que não existe. E aí o caminho para sair disso aqui é a realização justamente disso, que não existe volta. A única coisa é você abandonar esse ideal do ego, né? Abandonar essa coisa do apego que você tem a essa ideia e seguir em frente, porque a partir daí você vai conseguir sair desse processo de dor. E a saída dessa dor também é um processo doloroso, que acaba dificultando mais ainda esse 9 de espadas de se mexer. Mas é o único caminho para que ele consiga sair dessa situação tão deletéria. Próximo arcano que fala a respeito de sofrimento por conta de relações abusivas é o 9 de paus. E aqui a gente tem aquela tal historinha do dedo podre, sabe? Porque o 9 de paus é um arcano que vai cometer os mesmos erros diversas e diversas vezes. Toda vez que você tem um 9 de paus numa tiragem, você pode ter certeza, naquela área ali, você está cometendo um erro que você já cometeu outras vezes e você ainda não aprendeu com aquilo. Então, existe até uma certa reserva, né? Um certo medo desse 9 de paus em tentar alguma coisa. Então, mesmo que você esteja num relacionamento, você vê o quê? Que existe uma postura aqui que é mais aquela coisa. Parece a história do gato escaldado que tem medo de água fria. Sabe aquela pessoa tipo assim, sabe, eu quero me relacionar, mas eu não quero ir com muita vontade, com muita sede ao pote. Afinal de contas, eu sei que eu já me ferrei, né? E aí, no momento, às vezes, que a pessoa derruba essas barreiras ou que ela baixa as defesas dela, ela acaba caindo de novo no mesmo buraco onde ela já esteve várias vezes. Então são situações diferentes, ou melhor dizendo, pessoas diferentes, caras diferentes, RGs, CPFs diferentes, mas trazendo sempre a mesma dinâmica, a mesma situação, a mesma coisa que é degradante para essa pessoa. Você está falando aqui de erros repetitivos, de situações que você não consegue escapar, você vive esse padrão, né? Esse padrão de abuso. Quando a gente está falando de 9 de paus, a pessoa ela já sofreu tantas vezes por conta daquilo que ela meio que já desacredita de que ela pode ser feliz. Ela desacredita do amor, ela desacredita da possibilidade que ela tenha de viver alguma coisa nova. E por conta dessa crença que é inconsciente, ela acaba buscando pessoas que reafirmem esse tipo de pensamento, percebe? Então, é por isso que a pessoa vai de galho em galho, de relação em relação, mas ela sempre está vivendo a mesma coisa, com personagens diferentes. E é uma situação muito difícil porque a pessoa está machucada. A pessoa ela já não sabe mais como agir, ela já não sabe mais o que fazer, né? Você pode ver que na carta você tem um homenzinho, né, que está ali com uma faixa na cabeça. Ou seja, o quanto isso já não mexeu com a autoestima dela, já não mexeu com o senso de valor, já não fez ela duvidar de que ela possa ser feliz nos relacionamentos. Então, a gente vê o quê? Que esse ciclo repetitivo, ele gera um calo, né? Mas em vez de esse calo proteger a pessoa dessas relações ruins e ela conseguir falar tipo assim, não, agora eu tenho, né, uma proteção, agora eu tô calejada, agora eu tenho uma armadura, ela faz o quê? Tipo, tô com medo, né? Porque eu levei já tanta paulada na cabeça, eu não quero mais uma para levar para conta, né? Mais um galo aqui para eu ter que cuidar, para eu ter que sarar as minhas feridas. Então é uma pessoa que vai ali sempre muito relutante a respeito dos relacionamentos, da forma como ela vai se jogar numa relação e não se joga, né? Só se joga no momento errado, mas é aquela coisa. Tipo assim, vivendo sempre a mesma história. Parece aquela formulinha de novela, né? Que você sempre vê que os personagens são diferentes, mas o enredo é o mesmo. E finalmente, nós temos a torre, né? Para fechar aqui o nosso top 5 de relacionamentos abusivos, né? Dos arcanos que sofrem esses relacionamentos abusivos. E a torre é um arcano que é muito simbólico a respeito disso. Toda vez que você tem a torre no jogo de relacionamento, você pode contar que essa pessoa está recebendo pancadas do outro. Não estou falando necessariamente de pancadas físicas, tá? Mas assim, existe sempre alguma coisa na atitude do outro que faz com que a torre sinta-se depreciada, que ela sinta-se desvalorizada. E não necessariamente, nesse caso, né, o outro está fazendo uma coisa que é ruim, mas às vezes é simplesmente uma atitude que ele tem e que a torre interpreta como desgosto,
como desinteresse, né? Então, sei lá, às vezes o outro é uma pessoa mais soltinha, uma pessoa que não tem tanta necessidade assim de conversar, de mandar mensagem toda hora, aquela coisa. E a torre, ela já tem a expectativa de que, tipo assim, não, porque quem gosta tem que mandar mensagem e responder em no máximo 1 minuto, não pode demorar a responder. E aí, se a outra pessoa não faz isso, porque afinal de contas ela tem um outro tempo de resposta, ou então ela não está sempre grudada no celular, a torre interpreta isso como desafeto, percebe? E por que eu falo da importância de a gente entender a forma como a torre interpreta as coisas? Porque a torre não está nesse lugar à toa. Na verdade, a torre é um arcano que fala muito sobre a questão da inflexibilidade, né? A frase que eu gosto para definir a torre é: aquilo que não verga quebra. Ou seja, se você é muito inflexível, se você não tem jogo de cintura, se você não tem aquele remeleixo que é importante nas situações da vida, uma hora vai chegar um raio, vai bater na sua cabeça e pela incapacidade de você se flexionar, você vai cair. Entendeu? Então a torre ela não cai à toa, não cai por uma causalidade, né? Uma casualidade do destino. Ela cai porque ela realmente não soube se flexibilizar. Ela não soube olhar para a situação de uma outra forma na hora que teria sido importante para ela, percebe? E aí assim, por mais que a torre tenha sua parcela de contribuição nisso aí, né? Ela ainda assim é uma vítima, porque afinal de contas vem um elemento externo e ataca ela. Vem um elemento externo e faz com que ela se sinta depreciada, faz com que ela se sinta mal, faz com que ela se sinta desvalorizada, né? Você vê que na simbologia da torre, você tem pessoas caindo da torre, você tem inclusive uma coroa que cai também, né? Ou seja, toda essa sua noção de grandeza, toda essa sua noção de importância, né? Eu achava que eu tinha muita importância dentro desse relacionamento, que o outro realmente gostava de mim. E aí, chega em determinado momento e a pessoa percebe, cara, tipo, não, sabe, não é bem isso. Não é assim que a banda toca, não é assim que funcionam as coisas. E é nesse momento que o chão sob essa torre desmorona, né? E aí ela perde as estruturas. A torre é um arcano que fala sobre essa perda das estruturas que, na verdade, nunca foram fortes de verdade, né? Sempre foi aquela construção que foi feita sobre um solo muito frágil, que não teve as suas fundações muito bem construídas. E é por isso que ela quebra. Por quê? Porque o que são essas fundações? É todo o sistema de crenças da pessoa, é aquilo que ela acredita. Então, ela está muito baseada, por exemplo, em um relacionamento que fala a respeito de fidelidade, fala a respeito de você ter a pessoa pelo resto da vida. E tudo bem, não existe nada de errado com isso. Mas aí, ela, cega de paixão, vai lá e escolhe um cara que não tem essas características, que não tem esses preceitos que são básicos para ele, né? Então é um cara que trai, é um cara que vai ser violento, é um cara que não tem aquele comprometimento com a relação. Ou seja, foi feita uma escolha errada aqui. E aí a torre ela não quer desistir desse relacionamento, porque afinal de contas ela tem aqueles valores lá que falam, tipo, casamento é pra vida toda, né? Eu não posso largar essa pessoa aqui. E aí mesmo que ela esteja sofrendo miseravelmente, mesmo que ela esteja ali comendo o pão que o diabo amassou, né? Ela não vai sair. Ou seja, existe essa coisa de tipo assim, olha só, eu vou ser inflexível, eu não vou rever as minhas convicções com base em novas evidências. Não é você ser uma pessoa que muda de ideia toda hora, mas você vê, tipo, olha, fui criado dessa forma, mas eu tô vendo que isso aqui não tá sendo legal, eu posso mudar, né? A torre não muda. E aí ela vê o que? Eu tô sofrendo aqui, eu tô sendo traída, eu tô sendo violentada, mas casamento é pra vida toda. Eu não largo, eu não saio, eu não saio, eu não saio, eu não saio. E aí chega um momento em que a violência ela é tão forte, ela é tão expressiva que essa pessoa não tem outro jeito, ela vai ter que sair, porque sei lá, às vezes o cara faz uma coisa, né, uma atrocidade tão grande que outras pessoas entram ali para defender, e aí existe um processo, o cara é preso e, sabe, existe toda uma situação que circunda essa torre e que fala, filho, olha só, se você não vai fazer isso por bem, se você não vai mudar as suas convicções por vontade, por iniciativa própria, a gente vai te dar um empurrãozinho. E não é um empurrãozinho gostoso,
É um empurrãozinho que dói. Por quê? Porque não só tira você desse mar de convicções a que você se agarrava, mas também é um processo que fala de desapego, que fala de você soltar aquilo que você tinha tanto prezar, né? Aquela coisa assim que você se apega àquilo e você não solta por mais que te faça mal. Então a torre, assim, é um arcano que fala sobre você tirar, né? Você, ou melhor dizendo, serem arrancadas de você essas muletas existenciais, para que você lá na frente, obviamente, perceba que aquilo não era de fato necessário para você, né? Que era mais um condicionamento mental que você sofria, mas ainda assim é um processo muito doloroso, né? Então, por isso que a torre também é um arcano que fala sobre processos de abuso, ok? Então era isso que eu tinha a dizer por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like aqui para mim e caso você queira um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição que tem todas as informações lá, tá bom? É isso aí e a gente se vê na próxima.